E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, eu sou o professor Kelso aqui do Física e nossa aula de hoje, pessoal, é elementos de uma onda. Parte básica, mas importante, galera. Essa é a segunda aula de ondulatória. A aula anterior nós vimos tipos de ondas. Então vamos lá para o nosso quadro aqui. Pessoal, vocês estão vendo aqui que eu tenho duas ondas, certo? Uma onda aqui verde com a velocidade dela, eixo X e eixo Y. Aqui a outra onda de baixo, também com V com a velocidade aqui, eixo Y e eixo T. Qual que é a diferença? Que esta daqui, o eixo aqui, galera, ó, este eixo é do X. E esse eixo, que seria que o eixo das abscissas, é do T, de tempo. Olha que interessante, hein? Quais são os elementos principais para a gente saber aqui? Bom, o primeiro elemento que a gente tem que saber é que o ponto mais alto aqui, galera, ó, esse ponto mais alto nós chamamos de crista. E o ponto mais baixo nós chamamos de vale. Também pode ser chamado também de depressão, beleza? Bom, esse tamanho aqui que nós chamamos de amplitude. A parte mais baixa também eu tenho o que? A amplitude. Só que no caso a amplitude negativa. Tanto aqui como aqui, que aqui está em metros e aqui também tem em metros o eixo Y. Agora a diferença nossa aqui é esse eixo X aí, o outro é o eixo T, na outra onda de baixo, vocês perceberam, né? Então, quando eu tenho uma oscilação completa, por exemplo, aqui, ó, pego daqui do início, faço esta oscilação aqui, ó, né? Isso aqui é o tamanho da onda. Então, por que é o tamanho? Porque esse eixo aqui é o eixo do X em metros. Ou seja, é uma oscilação completa. E essa oscilação nós damos um nome para ela. Nós chamamos de comprimento de onda. Então, deste ponto onde eu iniciei até aqui, ó, vou fazer um pontilhado aqui para a gente, até esse ponto nós chamamos de lambda. Ou seja, o lambda quer dizer o comprimento de onda, tá? Pode ser do iniciozinho lá, de uma oscilação desse jeito, pode ser de um vale a outro vale, né? Aqui, se eu pegar esse ponto aqui do vale até o outro vale aqui, eu também tenho um lambda. Se eu pegar de uma crista até outra crista também, eu vou ter o mesmo lambda lá, tá? Então você pode pegar tanto de um vale, que é um lambda, quer dizer, um comprimento de onda, de uma crista a uma crista, um comprimento de onda, ou uma oscilação, que seria uma crista junto com um vale, certo? Seria também um comprimento de onda. Qual que é a diferença da parte de baixo? A parte de baixo você tem o quê? Você tem também uma oscilação. Se você perceber, é a mesma onda, parece, né? O desenho é o mesmo, vamos colocar assim, mas as grandezas são diferentes. Aqui você tem um comprimento de onda, aqui em cima, ó, um comprimento de onda, e aqui embaixo, se eu fizer uma oscilação completa, vamos pegar aqui essa oscilação completa, o que eu tenho? Eu tenho agora o tempo gasto para dar essa oscilação completa. Esse tempo gasto para dar essa oscilação completa nós chamamos de período. Então, nesse caso aqui, eu pegar deste ponto onde iniciou até aqui, vou até fazer um pontilhado aqui também de novo. Ó. Isso aqui que é o quê? É o nosso período. Eu simbolizo com a letra T, beleza? Pode ser também igual o comprimento lá de onda. Pode ser de um vale a outro vale, eu tenho um período, e pode ser de uma crista aqui, ó, até outra crista, eu também tenho um período. Então, vamos colocar aqui então. Então, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho que o meu lambda é o comprimento de onda. E o meu T, né, T maiúsculo aqui, é o meu período. Beleza? Qual que é a diferença de um para o outro, galera? Uma oscilação completa de tamanho, de comprimento é o comprimento de onda. Uma oscilação completa, o tempo gasto para dessa oscilação completa é o período. Só que o período, olha que interessante, junto com ele vem uma outra grandeza, que a gente aprende lá no movimento circular uniforme, certo? O período vem o quê? Ele vem junto com quem? Vem junto com a frequência. Então, nesse caso aqui, galera, o que nós vamos fazer? Frequência. O que é a frequência? É o número de oscilações num determinado tempo.
Então a frequência aqui, beleza? Então aqui vamos destacar aqui a nossa fórmula, né, a nossa relação de frequência. Ou seja, galera, vamos supor que eu tenho N igual a 30, vamos colocar aqui como exemplo. Então eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho N igual a 30 oscilações. 30 oscilações. E nessas 30 oscilações, ela gastou um tempo, né, de 2 segundos. Beleza? Qual que é a minha frequência aqui? Seria 30 oscilações dividido por 2 segundos. Eu vou ter o quê? Vou subir um pouquinho o meu quadro aqui, tá? Eu vou ter aqui que a frequência é 15 o quê, Kelso? 15 oscilações, vou colocar assim, tá? Oscilações por segundos. 15 oscilações por segundo é igual lá no movimento circular uniforme, 15 rotações por segundo é Hertz. Então, nesse caso, a minha frequência aqui será de 15 Hertz. Então, tá aí a frequência que eu achei de exemplo aí pra gente. 15 Hertz. Ou seja, é um número de oscilações num determinado tempo. Ou seja, eu tenho 15 oscilações em 1 segundo. Beleza? Bom, aí galera, o que acontece? Acontece o seguinte, a gente tem uma relação entre frequência e período. Se você viu lá no movimento circular uniforme, você vai ver que a frequência é o inverso de quê? Do período. Então, a primeira relação que nós temos entre frequência e período é que a frequência ela é o inverso do período. Vamos destacar aqui também que é uma relação importante para a gente. Beleza? Ou seja, galera, frequência sendo o inverso período, quanto maior o período, menor a frequência. E quanto menor o período, maior a frequência. É a relação que a gente tem entre frequência e período. Vem lá do movimento também circular uniforme. Beleza? Serve aqui também para nossas ondas. Bom, galera, o que acontece aqui? Outra coisa aqui é o seguinte, vou subir mais um pouco o meu quadro aqui, a gente fazer uma relação aqui, que é a seguinte, toda onda ela se propaga naquele meio com uma velocidade constante. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a luz é uma onda, certo? Na mecânica clássica, claro, né? A luz ela se propaga o quê? No vácuo com uma velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então é uma velocidade constante. Se ela muda de meio, vai, por exemplo, incide numa superfície da água e refrata na água, então ela vai mudar a sua velocidade. Mas dentro da água, ela mantém aquela velocidade, certo? O som, por exemplo, o som a 20 graus Celsius, né? No ar, ele tem uma velocidade de mais ou menos de 350 metros por segundo. Então, nesse caso aí, o som vai se propagar nessa velocidade. Então, é uma velocidade que a gente pode considerar o quê? Constante. Então, toda onda naquele meio, né, que ela está se propagando, ela mantém aquela velocidade constante. Então, a gente pode falar o seguinte, que a velocidade é a variação do espaço em relação ao quê? Ao tempo. De onde vem isso? Lá do movimento retilíneo uniforme. É por que você está usando isso? É porque é a nossa relação, a nossa definição de velocidade, né? Que é ΔE sobre ΔT. Só que aí o que acontece? Vamos pegar na onda. O ΔS da onda para uma oscilação é quem? É o lambda. Não é isso? Uma oscilação de comprimento, de espaço percorrido pela onda, seria o quê? O próprio comprimento da onda. Para uma oscilação de ΔT, o tempo gasto para dar uma oscilação é quem? O período. Se você substituir aqui, você vai ter o quê? Que a velocidade é igual a ΔS, que é o lambda, sobre o ΔT, que é o período. E aí você tem a sua primeira relação, cara. A sua primeira equação de onda, que é a nossa equação fundamental da ondulatória. Posso também colocar ela desta maneira. Eu vou pegar aqui que V é igual a lambda vezes 1 sobre T. Então, nesse caso aqui,
o que eu fiz? Eu separei o lambda do período, né? O comprimento de onda do período. Só que aí, o que acontece? Esse 1 sobre T que lá em cima é a frequência, cara. Então, nesse caso, eu posso substituir 1 sobre T por frequência. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que velocidade é lambda vezes 1 sobre T, que é a frequência. Está aí a minha segunda equação, né, fundamental da ondulatória. As duas são equações fundamentais da ondulatória. A que a gente geralmente mais usa é a da frequência, mas não quer dizer que a gente não vá usar a do período também, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham entendido aí as relações, os elementos fundamentais aí da ondulatória, que é crista, vale, amplitude, comprimento de onda e período. Geralmente o pessoal confunde muito comprimento de onda com período, porque é uma oscilação, só que o período é uma oscilação de tempo e o comprimento é uma oscilação de comprimento mesmo, tamanho da onda. Beleza? Espero vocês na próxima aula, galera. Até mais.